Oi, gente, Laru aqui, tudo bem com vocês? Bom, tô vindo nesse ano de 2020 desejar um feliz ano novo, apesar de já ser janeiro, né? Apesar desse mês ter sido meio eterno, mas já tá no fim. Se a gente for pensar, o tempo cronológico disso não foi muito longo, mas as reverberações que esse ano tá trazendo estão sendo muito, muito grandes, né? Então, teve muita gente que teve a sensação de que o mês foi gigantesco, que foi o novo agosto, né? Como todo mundo tem dito. Hoje eu escolhi um assunto para falar para vocês que já faz tempo que eu tô querendo desenvolver, que eu tô tentando pensar o que que eu quero trazer, o que que eu acho importante. E, e eu queria falar sobre a importância dos pais se conhecerem antes de serem pais. Por quê? Quando a gente gera um outro indivíduo, né, a gente acaba colocando expectativas de como a gente quer que ele seja de acordo com o que a gente viveu ao longo da vida, né? O que a gente tem de padrão, de achar certo e errado, mas a gente repete padrões, né, até termos os nossos próprios. Então, para você conseguir se determinar, para você saber o que para você não serve, você tem que conhecer mais coisas. Quanto mais você conhece, mais o seu limite é ampliado do que serve para você ou não. Mais capacidade de escolha você tem sobre os assuntos, seja ele qual for, né? Sobre vários assuntos. E muitas vezes o comportamento dos pais frente à vida dos filhos que tá cagando a galera toda, entendeu? Então tá, o que que a gente pode fazer para mudar o mundo? Cuidar das crianças. E a gente cuida das crianças como? Cuidando dos pais. Os pais precisam ter clareza de entender que eles são aquário e que os filhos vão ser peixes. Que antes deles aprenderem a falar, antes deles aprenderem a entender as coisas, eles vão reproduzir o que eles veem. E se a gente não cuida do que eles veem, eles vão continuar o nosso processo de cegueira, né? O nosso processo de não entender o nosso real desenvolvimento, de passar pela vida sem mergulhar fundo dentro de nós mesmos. Então, por que é tão importante essa relação dos pais, né? Quando você não se conhece, você não conhece partes suas importantes. Por exemplo, é muito fácil de você encontrar um adulto hoje em dia que não reconhece os seus atributos. Então, não reconhece o seu próprio esforço, no sentido de ver o que isso te traz de benefício, né? Geralmente a gente sempre tem uma meta que nunca é atingida, que a gente sempre vai dobrando a meta. Então a gente não para prestar atenção e para se vangloriar das coisas pequenas. A gente não percebe o nosso potencial, a nossa verdadeira magia, a nossa verdadeira força de espírito. Então, é isso que é importante. Porque quando a gente não vê isso em nós mesmos, a gente não vai ver nos outros. E nos outros, no caso dos pais, são os filhos. Então tem muita gente que não reconhece o próprio potencial sendo mãe, sendo pai, sendo ser, que quando um filho vier, não vai reconhecer o potencial do filho, porque não é uma coisa que você reconhece no outro, né? A gente só vê nos outros o que a gente tem. Então, como fazer para desenvolver isso, né? O mundo, ele tem cada vez menos deixado as pessoas serem livres para fazer o que querem fazer. E o mundo das artes, para mim, é a resposta e a saída de tudo. Porque não tem mundo mais livre do que um mundo de arte. É um mundo em que você não encontra julgamento, é um mundo que a arte é livre de verdade. Então, se você diz que está fazendo arte, fazendo um quadrado, expondo ele, é ali que está sua arte, é ali que está sua verdade, é ali que está seu coração. E se você acredita que aquilo foi a sua inspiração e tudo que você colocou de energia naquilo é a sua verdade, ninguém consegue derrubar a sua verdade. E os artistas, eles são muito empoderados por acreditarem nas verdades que eles carregam. E eles são os piores não, os mais afetados com o tipo de mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Porque o julgamento tá aí pra todo mundo, né? E só quem é louco sabe da loucura do outro. E só quem sabe dessa loucura sabe o quanto é lindo ser louco e livre. E o quanto a gente precisa cada vez mais ter autonomia para isso. Ter liberdade de não se importar com o que tem ao nosso redor. Então, por exemplo, as crianças, pegando ainda esse gancho de pais, né? As crianças, antes de falar, elas cantarolam. As crianças, antes de escrever, elas pintam. As crianças, antes de andar, elas dançam
E por que os adultos não pintam, não dançam, não cantam? Sabe? Tem muita gente, eu mesmo estou passando por um período agora, de começar a reconhecer a minha voz. Eu nunca ouvi a minha voz como uma coisa positiva. E há uns tempos atrás, de mostrar para algumas pessoas que me deram uma abertura, que eu sabia que eu não ia ser julgada por isso, que é a minha matilha, que me acolhe, né? É um grupo de amigos que eu tenho um amor emocional, assim, uma conexão espiritual muito, muito forte, que tem me ajudado demais nos meus processos. É disso, é justamente de reconhecer as coisas que são atributos nossos, que a gente deixa de achar que é, porque algum dia alguém apontou, olhando de um jeito que a gente entendeu como uma coisa nociva. Então, é aquela história de quem bate esquece, quem apanha não esquece. Ou às vezes a gente esquece, porque é tão ruim, tá tão lá dentro do nosso inconsciente, que a gente não lida com isso. A gente simplesmente esconde isso num buraquinho e finge que nunca aconteceu. E essa coisa de alguém atacar é geralmente uma pessoa diminuindo uma coisa boa, porque também não sabe do próprio potencial e precisa se sentir superior em relação aos outros. Então, isso é muito delicado. E quando a gente pensa em soluções para a sociedade, só me vem à cabeça esse cuidado com os pais. Essa preparação que tem que haver de cuidado interior. Porque é muito comum a gente ver mães, falo mães porque é uma grande totalidade, a gente vê esse comportamento mais feminino, porque a nossa sociedade ainda tem uma maneira de se portar frente a filhos que definem como uma maior responsabilidade feminina quanto a isso, né? Então, eu falo das mulheres. Quantas mulheres deixam de viver a própria vida para viver a vida dos filhos? E daí, quando os filhos se formam, né, vão viver a própria vida, não sabem mais quem são, ficam perdidos, vão ter doenças que vão atacar os órgãos que são responsáveis pela reprodução, né? A própria medicina germânica faz um link muito legal com o câncer de ovário, que tem a ver com essa sensação de perda de filho, de um ninho vazio, de perder esse controle sobre a vida do outro. Sobre a medicina germânica, eu tô com um projeto muito legal de fazer alguns vídeos explicativos a respeito dela, porque é uma medicina muito nova e que quebra completamente com os padrões já existentes. E que é o que a gente tá vendo nos movimentos muito fortes hoje em dia, né? Tudo que vem com essa parte quântica forte, com essa ideia de quinta dimensão, alinhando forças com essa era de aquário que tá vindo agora, né? Que a gente entrou. Com esse potencial energético, com essa cura pela imposição de energias e trocas, essa facilitação de você conseguir co-criar o seu meio por meio da sua existência emocional, né? Por meio de você conseguir deixar consciente as coisas que você não quer atrair para você. Então, quanto mais a gente vê os dias passarem, graças a deusa, mais a gente vê esses movimentos que são completamente contra o que vinha sendo tido como tradicional e vem reverberando demais e vem muita gente olhando para isso com um novo olhar e entendimento, né? O que ainda bem mesmo, porque o tanto que a gente precisa, né, de seres que se movimentam para isso, dessas redes de apoio, desse trabalho coletivo de levar a galera em ondas mesmo quânticas, assim, de desenvolvimento da nossa espécie humana, da nossa capacidade mental de criação da nossa realidade mesmo e de apropriação do que a gente pode atrair, emanar e, enfim, a felicidade em se mandar na própria vida e não precisar ser escravo do que o mundo fez de escravidão até hoje, né? Então, essa parte da medicina germânica eu tô preparando um material bem legal e aí eu volto a falar numa outra oportunidade. Então, gente, esse vídeo é um convite a você que um dia sonha em ser pai, a você que conhece pais que precisam de ajuda, que você consiga enviar esse vídeo pra eles e dizer que tá tudo bem, que é assim mesmo, que as dificuldades vão vir, que nada torna tudo mais fácil, mas que confiar, acreditando em quem você deixa tudo mais simples e faz você quebrar uma linhagem, uma organização hereditária que vem se repetindo, que só depende de você despertar,
não tem outra palavra. Eu sei que quanto mais o tempo passa, essa palavra está sendo mais batida. Pode ter gente que não aguenta mais ouvir falar do despertar. Provavelmente as pessoas que não aguentam mais falar do despertar, porque tem um despertar batendo na porta, de qualquer lado que seja, e essa pessoa não se abre a receber, não se abre a ouvir, não se abre a sentir. Então ela vai continuar ouvindo, porque quem sabe o que é o despertar, só quem sabe o que é o despertar consegue entender a verdade dessa palavra e o quanto não tem outra para substituir ela. Então, assim, os pais precisam de ajuda, os filhos vêm com lições, mas se os pais estão preparados e conscientes de quem são, isso tende a ser mais fácil, sabe? Porque quando, por exemplo, quando você se conhece, não é a sua mãe falando pra você: quando você for mãe, você vai ver o que você tá fazendo comigo, o que seu filho vai fazer com você. Você não vai sentir essa ameaça de maneira tão funda, porque você se conhece ao ponto de saber que você foi filha daquela mãe e precisou fazer isso para que ela aprendesse, talvez ela não tenha aprendido, mas que você é um outro ser e você não repete as coisas que a sua família repete, se não for da sua vontade. Se você conseguir conscientizar os padrões, é muito mais fácil de você resolver problemas que você às vezes nem sabe que são problemas, quando você dá nome a eles, né? Eu já falei isso antes, mas eu gosto muito de frisar. Antigamente, a gente precisava saber o nome... A gente, né? As pessoas daquela época, o que a gente vê na literatura, né? Não era eu. Ou talvez fosse eu em outra vida, mas enfim. A gente via... a gente lê, né? Mas enfim. Naquela época era muito comum você precisar descobrir o nome do demônio para conseguir expulsar ele do corpo de uma pessoa que estava endemoniada. Hoje em dia, a gente vê isso muito forte com diagnósticos médicos. Quantas vezes as pessoas ficam completamente desesperadas e perdem o rumo na vida por não saberem o que se passam com elas, por não saberem o tipo de doença que elas têm, por não terem um diagnóstico formado pela medicina. Então é a mesma coisa. Quando a gente identifica um padrão repetitivo, a gente se liga que aquilo é um problema. E a cada vez que você identifica, quando você refaz, você tem aquele sentimento de: poxa, agora eu sei que isso é errado. Errado, assim, dentro dos parâmetros que cada um constrói. Sempre tem que pensar nisso, porque a nossa ideia de coletivo é viver aprendendo com os seres, porque à medida que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai entendendo a gente mesmo. Porque tem coisa que a gente pensa que só consegue formular mentalmente quando a gente precisa contar pra alguém o que a gente sente. Então, é muito difícil, é por isso que a psicologia é tão maravilhosa, né? Porque você tem um lugar seguro com uma pessoa que sabe como receber essas informações para lidar com uma dificuldade da sua vida em que você fala sobre isso, sabe? Porque quanto mais você deixa isso internalizado, quieto, mais difícil fica de você saber lidar, porque na verdade você não sabe que aquilo pode ser um problema ou que você precisa entender outras vertentes ou olhar por outros olhos daquele mesmo problema. Então, esse vídeo é um convite à reflexão, como sempre. É um posicionamento meu, é um ideal meu, que fica pra mim. Mas a gente se vê sempre, porque eu adoro isso aqui. E eu me sinto livre pra falar sobre as coisas que eu levo um tempo pra entender. Eu sou muito observadora e eu faço correlações muito, muito fortes, assim. Então, tudo que eu falo aqui vem de muito tempo pensando, meditando e pensando como fazer uma coisa que eu pensei com muita dificuldade ficar um pouquinho mais fácil para chegar de maneira entendível para as pessoas que se propõem a ouvir. Então, muito obrigada por ouvir esse vídeo até aqui. Nós nos veremos em breve, porque eu tenho muita vontade de contar os processos que eu tô vivendo agora, porque são manifestações da magia que eu vivo no dia a dia. E eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem como, quando a gente se abre para o nosso merecimento, as coisas vêm em fluxo, assim, gigantesco. Então, gratidão por todos vocês e nos vemos num próximo vídeo.